Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes. Que Deus te abençoe em nome do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor te acolha neste momento. Que o Senhor te adorne com o seu poder, com a sua glória. Que a unção do poder de Deus desfaça neste momento todo o poder das trevas. Que o Senhor te levante deste leito da enfermidade, que o Senhor faça cessar toda opressão, que sejam apagados todos os dardos inflamados do maligno. Senhor, que renova, Senhor. Tu és o Deus que renova o nosso coração, Tu és o Deus que renova os nossos pensamentos, meu Pai. Tu és o Deus que tira todo o mal desígnio do dentro dos nossos corações. Tu és o Deus, Pai amado, que nos dá esperança, nos dá vida, que o Senhor possa mover nesta manhã, meu Pai amado, levantando a cada irmão, a cada ouvinte, que o Senhor, Pai amado, possa dar direção aos seus caminhos, Pai. Ah, Senhor, porque há esperança para o perdido, Pai. Ainda que pareça, meu Deus, que muitos estejam espalhados, Senhor, mas Tu és um Deus, Pai, está vivo, cheio da presença, Senhor, do Teu poder em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, temos a luz. Nós já recebemos tudo a respeito da vida, meus irmãos. Todas as coisas nós já recebemos a respeito da vida. Então, não podemos negligenciar aquilo que nós já recebemos. É a falta de atenção na palavra de Deus, é a falta de crer, é a falta de dar crédito naquilo que nós já temos ouvido, naquilo que o Evangelho nos traz exatamente de herança. Jesus, Ele morreu para nos dar a herança, glória a Deus, esta herança desta nova aliança, para nos fazer participantes do reino de Deus. Meus irmãos, nós somos participantes do reino de Deus. É tremendo quando o Senhor realmente nos aviva em todo o tempo pelo Evangelho. O Evangelho está aí, meus irmãos, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque ele que testifica de Jesus, meus irmãos, é o Evangelho. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro 1, ele diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, irmãos, que mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Crescei na graça e na eleição. Aqui nós vemos que Deus realmente, Ele nos quer que sejamos participantes. Deus quer que a gente cresça no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Crescei na graça e na eleição. A graça e paz vos sejam multiplicadas. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Glória a Deus. Nós temos que multiplicar essa graça da misericórdia que nós recebemos de Deus, e precisamos multiplicar a graça dentro dos nossos corações e multiplicar a paz. Multiplicar a paz, meus irmãos. Então imagina que nós somos um campo minado dentro dos nossos sentimentos. Vivemos uma vida cheia de inquietações, de fobias, vivemos uma vida cheia de ociosidade, cheia de ansiedade, mas a palavra de Deus diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. O Senhor está dizendo que é necessário que a paz que o Senhor nos dá, ela esteja ativa dentro dos nossos corações. Precisamos realmente crescer na graça, meus irmãos, mas crescer também na paz. Nós temos que ter paz no nosso interior. Temos que ter paz no nosso interior, meus irmãos. Por que as pessoas não têm paz dentro dos seus corações? Porque elas continuam vivendo dentro de uma natureza fraca. Elas estão vivendo de olho só nesse presente século. Elas estão com esperança só nesse presente século, meus irmãos. Mas quando nós atentamos pela graça pelo qual nós fomos salvos, glória a Deus, já estávamos mortos, perdidos, destinados a ir ao inferno, mas o Senhor, pelas suas infinitas misericórdias,
Ele nos salva e nos transporta para o reino do seu amor, para que possamos ter paz. Paz, meus irmãos, glória a Deus. A palavra de Deus, continuando, 2 Pedro 1:2, ele diz 3, seu divino poder nos concedeu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade, a perseverança e a fraternidade, e a piedade, e o amor à fraternidade, porquanto essas virtudes existem e crescem em vós. Amém? Ainda continuando, ele diz, deixando os ociosos, aqueles que são infrutíferos, mas nós temos que prosseguir para este alvo, meus irmãos. Há um crescimento, nós já recebemos tudo, amém? A palavra de Deus diz que Deus já nos concedeu tudo que é necessário para nós realmente sermos participantes da natureza divina. Já recebemos tudo, meus irmãos. Mas as pessoas estão negligenciando, não estão atentando, não estão valorizando exatamente aquilo que está escrito nas Escrituras, porque nós temos que examinar as Escrituras, nós temos que ser moldados pelas Escrituras, meus irmãos. Nós temos que crescer, nós temos que multiplicar o conhecimento, glória a Deus, amém? A palavra de Deus diz que por intermédio do conhecimento daquele, meus irmãos, que nos deu exatamente todas as coisas, quer dizer, a palavra diz para a gente crescer no conhecimento de Deus, no conhecimento de Jesus. Mas como que eu vou crescer no conhecimento de Deus? Como que eu vou crescer no conhecimento de Jesus? A fé vem pelo ouvir e ouvir o Evangelho, meus irmãos. É necessário realmente nós examinarmos as Escrituras, meditarmos nela. Nós temos que levar a nossa vida, meus irmãos, ao Evangelho. Nós temos que levar o nosso caminhar ao Evangelho. Nós temos que colocar toda a nossa vida, porque nós já recebemos tudo. Mas a palavra diz que nós precisamos crescer nesse conhecimento, para que esse conhecimento nos liberte exatamente das nossas fraquezas, meus irmãos, porque a palavra diz que nós já recebemos todas as coisas para sermos participantes desta natureza divina, livrando de toda a corrupção das paixões que há no mundo. Aí que está o problema, a corrupção, porque o mundo corrompe, as más conversações corrompem. Por isso Deus diz, não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Então, meus irmãos, nós precisamos atentar. E somos tentados, porque o mundo, e Satanás vai usar o mundo para tirar exatamente a direção do cristão de buscar a Deus, de buscar o entendimento de Deus, de buscar o conhecimento de Deus, de se transformar a Deus para ficar distraído com as coisas do mundo, com as paixões do mundo, meus irmãos, com as preocupações do mundo. Aí as pessoas ficam carregadas e sobrecarregadas com o mundo. Então, meus irmãos, enquanto nós estamos no mundo, nós precisamos entender. Se nós se sobrecarregarmos do mundo, não vamos ter tempo de buscar a Deus. Se nós ficarmos sobrecarregados com exatamente as paixões do mundo, com todas as coisas que há no mundo, com as concupiscências da carne e dos olhos, meus irmãos, elas vão nos sobrecarregar. Porque as pessoas,
Elas querem viver, todos nós na carne queremos viver e desfrutar o melhor desta terra. Queremos viver e desfrutar o melhor desta terra. Quando você ainda anda com Deus e Deus ainda lhe permite que você ainda goze os seus dias, amém. Mas as pessoas só querem gozar o plano terreno. As pessoas só querem aproveitar o tempo dela de vida e tirar o melhor desta terra, sem buscar a Deus, meus irmãos. As pessoas só falam em diversão, as pessoas só falam exatamente em prazeres, as pessoas só falam exatamente em consumo, as pessoas só falam da glória do mundo, só da glória do mundo. Eu tenho isso, eu conquistei aquilo, eu sou isso. Meus irmãos, aquele que tiver que se gloriar, se glorie no Senhor, não das coisas do mundo, meus irmãos. É tremendo quando alguém chega e fala: pastor, glória a Deus, Deus tem me usado tremendamente, eu tenho pregado o evangelho, tenho ido de um lado para o outro, glória a Deus tem nos usado, as pessoas têm se convertido. Meus irmãos, aí ele está falando da glória de Deus. Deus tem curado, Deus tem libertado, é tremendo, meus irmãos. Aí chega outro e fala assim: olha, eu conquistei isso, eu comprei casas, eu comprei carros, eu comprei isso. Meus irmãos, nós temos que observar aonde está o nosso coração. Aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração, meus irmãos. Deus já nos deu todas as coisas para que a gente possa ser participante da natureza divina. E o único jeito de participar dessa natureza é realmente fazer o Senhor ser o Senhor e Salvador das nossas vidas. Crer no Senhor de todo o nosso coração, amém? E ser moldados, meus irmãos. O Evangelho não nos deixa dúvida, meus irmãos. Há uma necessidade de renúncia. Jesus, ele é muito claro: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tem que ter uma renúncia, meus irmãos. Tem que ter uma renúncia do pecado, tem que ter uma renúncia do erro. Mas como que eu vou conseguir renunciar? Eu preciso tomar o formato de Cristo. E o único jeito de eu tomar o formato de Cristo é pelas Escrituras Sagradas, meus irmãos. Pelas Escrituras Sagradas. Nós ouvimos as pregações. Muitas vezes, meus irmãos, precisamos pregar com conhecimento da palavra de Deus. Precisamos pregar exatamente para a edificação da igreja. Porque o Evangelho é para a edificação dos santos. O Evangelho, ele serve para edificar as almas. O Evangelho serve para edificar as vidas. O Evangelho é para libertar do erro, é para libertar do pecado, meus irmãos. Mas as pessoas olham o Evangelho e são ensinadas que ali é um baú. Parece que vai tirar carro, vai tirar empresa, vai tirar negócio. Meus irmãos, nós temos um Deus que ele é poderoso para fazer a qualquer um. Ele tem o domínio sobre porque ele é soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre todo o universo, sobre toda a terra, sobre todos os seres, porque ele criou todas as coisas. O Deus é soberano, meus irmãos. Mas alguém sabe como Deus opera? Não, ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem Jó sabia. Nem Jó sabia como Deus operava. Ainda Jó, sendo um homem justo, um homem temente a Deus, nós vemos que Jó acabou errando em algumas circunstâncias, porque Jó, ele não entendia o que estava acontecendo na sua vida. Então, meus irmãos, nós precisamos realmente buscar o Senhor com entendimento, com direção, e nós temos o adversário que nos tenta em todo momento, e nós precisamos estar atentos às investidas do inimigo, meus irmãos. Amém? Precisamos viver nesta natureza, meu irmão, pobres de espírito. Ser pobre é ter necessidade de ser sustentado por Deus. Jesus diz: bem-aventurados são os pobres de espírito. Porque quando as pessoas se acham já no nível espiritual, quando elas já se acham num nível que estão já completos, já estão perfeitos, não há necessidade que ninguém vos ensine, meus irmãos. Jesus, ele diz: bem-aventurados são os pobres de espírito, como está lá em Mateus 5, porque deles é o reino dos céus. Ter necessidade, meu irmão, é isso. Nós precisamos ter necessidade. Glória a Deus. É tremendo que nós levantamos todo dia nessa dependência de Deus. Quando você está dependente de Deus, meu irmão, quando você tem sede, quando você tem fome, quando você é pobre, você depende, meu irmão, você depende. Nós dependemos de Deus e levantamos e oramos: Senhor, dá-nos o pão deste dia, Senhor. Perdoa, Senhor, os meus pecados.
Senhor, mas perdoa aqueles também que têm nos ofendidos. Glória a Deus, porque cometemos palavras erradas todos os dias. E quando nós entramos na presença de Deus e confessamos, Senhor, nos perdoa, mas perdoa aqueles que têm nos ofendido. Senhor, que não haja maldade dentro do meu coração. Senhor, examina, vê se há alguma coisa má dentro de mim. Precisamos viver o evangelho em todo momento. Precisamos andar cada dia com o coração sem dolo, sem maldade. Precisamos desarraigar todo aquilo que nos deixa numa variável de dúvida. Não pode existir dúvida dentro do nosso coração, meu irmão e minha irmã. Você tem que ter uma certeza, glória a Deus, aleluia. Você pode estar passando pela luta, você pode estar passando pela prova. Talvez você olhe para os da tua casa, para os teus filhos, para o teu esposo, para a tua esposa. Parece que realmente eles estão desprezando a palavra de Deus. Meus irmãos, nos entristece exatamente. Nós vemos que conhecemos a palavra de Deus e olhamos para os nossos e eles não estão nem aí com o evangelho, não estão nem aí, eles estão negligenciando, porque eles estão vivendo um plano mundano. Mas o Senhor, Ele nos diz para nós ficarmos firmes da palavra de Deus. O Senhor diz, não vos entristeceis por causa dessas coisas, alegrai-vos no Senhor, continua o teu caminhar, continua na perseverança, glória a Deus, aleluia. Nós precisamos perseverar no caminho do Senhor, não podemos nada nos deixar nos abater, nos entristecer, porque nós temos uma certeza de fé, nós temos uma certeza exatamente que recebemos todas as coisas. Parece que no momento, meus irmãos, as coisas estão acontecendo de um jeito desagradável na nossa vida. Talvez há uma situação financeira, talvez há uma opressão, talvez tem coisas que não têm dado certo na sua vida, meu irmão e minha irmã. Glória a Deus, mas não deixa isso te tirar da presença de Deus, do poder de Deus. Nós vemos que Jó, ainda que no momento ele estava ali perdendo todas as coisas e perdeu todos os seus bens, perdeu os seus filhos, mas ele não perdeu a direção. Ele não perdeu a direção de temer a Deus, de continuar exatamente na presença do Senhor. Ainda ele diz, ainda que ele me mate, nele eu confiarei, glória a Deus. Meus irmãos, mas nós vemos que o próprio Jó não entendia o que estava acontecendo. E eu digo, muitos não estão entendendo o que está acontecendo na sua vida. Jó não entendia, glória a Deus. Lá em Jó 42, ele chega um momento que ele diz que ele falou o que não sabia. Nós vemos que os amigos de Jó o condenavam porque dizia que Jó estava exatamente sofrendo toda aquela circunstância por causa que ele deveria ter cometido pecados. E Jó tentava se justificar exatamente e falando o que não sabia. E nós vemos que toda aquela tentação, ela vinha exatamente pela parte de Satanás. Tem muitas coisas, meus irmãos, que nós não estamos entendendo o que está acontecendo na nossa vida, meus irmãos. Então, meus irmãos, nós temos que buscar a presença de Deus. Aleluia. Temos que buscar a presença de Deus, porque a primeira coisa que Satanás faz é acusar. Ele acusa. Ele usa a boca do filho, ele usa a boca do marido, ele usa a boca de todos para falar que tudo aquilo que está acontecendo é por tua culpa. É a tua culpa. É culpa, sabe? É culpa. Tudo é culpa do outro. O diabo, ele faz isso. É culpa. Como os amigos de Jó estavam ali acusando a Jó, que tudo aquilo realmente que tinha acontecido na vida de Jó é porque ele deveria ter cometido algum pecado. E eu digo, meu irmão e minha irmã, o inimigo, ele é o acusador. Ele não para de acusar. E o que mais Satanás ele faz na vida das pessoas, porque tem gente vivendo essa situação dentro do seu lar, onde o filho fala, é tua culpa, eu não pedi para nascer, e se eu estou passando essas dificuldades, é porque você realmente não pode me dar essas coisas, essas situações, é a tua culpa por isso ou por aquilo, meus irmãos. E a primeira coisa de Satanás é tentar nos desanimar, fazendo nós carregarmos uma culpa que muitas vezes nem culpa, nem nada nós somos, meus irmãos. Mas as provações vêm. E se as provações vêm, meus irmãos, do jeito
que Satanás estava operando com as provações. E ali, por muitas situações, até os amigos de Jó, acusando o próprio Jó daquilo que ele não tinha feito, meus irmãos. Mas nós vemos no final que Deus pede para que Jó ore para os seus amigos, para que haja perdão. E eu digo, o amor encobre uma multidão de pecado. E eu digo, meu irmão, aqueles que te condenam, aqueles que te culpam, não é para você deixar o sentimento entrar no seu coração e nem você perder a direção de Deus, meus irmãos. Mas é tempo de você entrar na presença de Deus e falar: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem, meu Deus. Porque nós estamos, meus irmãos, sempre sem enxergar que Satanás opera na natureza humana. E a natureza humana vai usar os lábios para tentar exatamente te acertar com os dardos inflamados. E nós precisamos vigiar em todo o tempo que a nossa guerra não é na carne. A nossa guerra é contra todas as hostes espirituais do mal, meu irmão e minha irmã. Precisamos ficar cheios da presença, do poder, da glória de Deus, meus irmãos. Não deixe os ataques do inimigo acertar o seu coração. Não desfaleça, não perca o ânimo, não perca a direção. Glória a Deus. Deixe o seu coração ser luz em todo momento. Pastor, mas eu estou no meio de pessoas que me acusam, que me ofendem, que me maltratam. Eu digo, seja a luz no meio das trevas. O teu coração tem que brilhar. O teu coração tem que brilhar com amor, com misericórdia, com perdão. Porque o Senhor nos deu todas as coisas. O Senhor diz, crescei na graça. Glória a Deus, crescei na graça, crescei no amor, crescei na piedade. Porque o amor, meu irmão, o amor encobre uma multidão de pecado. O amor perdoa. Crescei na graça. Deus está falando, cresce na graça. Deus está falando, cresce na misericórdia. Cresce na misericórdia, cresce na piedade, cresce no conhecimento, meu irmão. Só nós buscando o conhecimento de Cristo, só nós tendo a mente de Cristo, nós vamos ter esse conhecimento. Glória a Deus. Nós temos que zelar por aquilo que Deus já tem nos dado. Não podemos negligenciar coisa alguma, meus irmãos. Não podemos negligenciar. Deus fala, ame. Eu não posso, meus irmãos, deixar exatamente a minha natureza humana, perversa, cheia de maldade, porque a natureza humana ela é má, meu irmão. A natureza humana ela é pervertida, o coração do homem é pervertido. Meus irmãos, se não for Deus colocar o Espírito Santo dele dentro de nós para transformar toda a nossa natureza má, a nossa natureza perversa, meus irmãos, porque o homem natural, ele não pode alcançar a divindade de Deus, meu irmão. Por que ele não pode? Porque ele está separado da graça de Deus, meus irmãos. Mas o Espírito Santo, ele faz nós fazermos a nossa velha natureza morrer, para tirar toda a maldade, tirar todo o dolo, para sermos filhos de Deus e viver nessa excelência do amor e da misericórdia, meus irmãos. Precisamos amar. E somos acometidos em todos os dias. Tem gente que passa todo dia, meus irmãos. Eu digo, não dê atenção aos dardos inflamados. Não dê atenção às línguas que te caluniam, que te falam mal. Mas olha para o teu Deus, glória a Deus, amém. Olha para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Olha para o Senhor e suporta as afrontas. Suporta as afrontas, meus irmãos, suporta. Porque o negócio do inimigo é tentar te derrubar com acusações. O negócio do diabo é tentar te derrubar, te enfraquecer, porque quando você sente as afrontas, quando você sente as humilhações, quando você realmente sente, você desfalece, porque você olha para dentro de você e fala, eu não sou merecedor disso, e o diabo faz você desmoronar, a tua mente só fica preocupado, fazer você pensar, e ali ele te derruba, meus irmãos. É isso que o diabo faz, ele te tira o foco, ele te tira a direção. Você não pode perder o foco. Meu irmão, você está no caminho da luz, o inimigo vai usar os dardos inflamados, fazer o seu coração pensar coisas más,
ficar dolorido, tem compaixão de você. Jesus diz: olha para o autor e o consumador da tua fé. Ande, não deixe nada te tirar da direção do amor de Deus. Aleluia. Por isso o Senhor diz: se revista desta misericórdia de Deus, se revista desta graça de Deus. Aleluia. Para que todos aqueles que estejam jogando pedra em você, você tenha amor. Cada pedra que você recebe, sai mais amor. Cada pedra que você recebe, sai mais misericórdia. E Satanás vai sair fora, porque a palavra diz: chegai-vos a Deus, resistir ao diabo. Sabe como que você resiste ao diabo? Meu irmão, não é batendo no sermão, não é falando mal do sermão, não é tentando tirar satisfação, mas entrar na presença de Deus e falar: Senhor, perdoa eles, ilumina o coração deles, Pai amado, que o Senhor venha colocar amor no coração deles. Senhor, derruba essas setas do inimigo, tira esse conselho do inimigo que está no coração deles, enche eles da tua santa presença, do seu poder, meu Deus. É desse jeito que você vence o campo do adversário, meu irmão. A nossa guerra não é na carne, é contra todas as hostes espirituais do mal, meus irmãos. É que as pessoas não conseguem separar exatamente um plano humano e um plano espiritual. As hostes espirituais do mal, elas têm poder exatamente para influenciar, para penetrar nos pensamentos das pessoas, meus irmãos, para fazer matar, roubar, destruir, odiar. Por quê? Nós somos como um computador, meus irmãos. Então ele precisa de um programa para atuar. Glória a Deus. Deus, quando criou o homem perfeito. Mas Satanás, ele trouxe o vírus, implantou um programa pirata dentro do homem, destituiu o homem. Quer dizer, Satanás não tinha acesso exatamente a esses sentimentos do homem. Mas a partir do momento do pecado, meu irmão, Satanás passou a ter acesso exatamente nos seus sentimentos. Ele penetra exatamente nos sentimentos dos homens, para fazer os homens desejarem, para fazer os homens odiarem, meus irmãos. Ele já usa exatamente a nossa natureza caída, os sentimentos, e ele realmente enxerta dentro dos nossos sentimentos. Quando Caim matou Abel, Deus diz para Caim: o mal já aporta, mas cabe você dominá-lo. Nós vemos que quando Safira e Ananias venderam suas propriedades, entregaram só parte daquilo que venderam, Pedro diz: Ananias, por que deixaste Satanás encher o seu coração? Então, nós vemos as ações do diabo, meus irmãos. Por isso, a palavra de Deus diz: não deis lugar ao diabo. E aonde começa o lugar do diabo? O lugar do diabo começa no coração, meu irmão. Os maus pensamentos, ele nos leva aos maus desígnios. E Satanás vai aproveitar exatamente aquela brecha que realmente ele vem e penetra. E se nós dermos lugar exatamente aos maus pensamentos, meus irmãos, porque se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai ser luz. Se os nossos pensamentos, meus irmãos, forem bons, todo o nosso corpo vai ser luz. Mas se os nossos pensamentos forem maus, todo o nosso corpo vai ser trevas, meus irmãos. Então Deus está falando com você: vigia aquilo que você pensa, aquilo que você sente. Porque o que te liga com Deus é o teu sentimento, é o teu coração, isso que te liga com Deus. Você não precisa falar coisa nenhuma. Deus está sondando as intenções do teu coração, meu irmão, minha irmã. Ele sonda as intenções do teu coração em todo o tempo. Você não precisa abrir a tua boca, mas você está cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de ira, cheio de más intenções, cheio de cobiça, cheio de inveja, cheio de ódio. Você está ligado com Deus, meus irmãos. Você está ligado com Deus aí dentro do seu interior. Não adianta você falar uma coisa com a boca e com o coração você pensar outra. Nós temos que ser fiel naquilo que falamos, naquilo que pensamos, porque Deus está conosco, meu irmão e minha irmã. O Senhor está convosco, glória a Deus. Deus está conosco, Deus está dentro de nós. Os judeus esperavam o reino de Deus, vindo de algum jeito. Jesus disse que o reino de Deus não vinha com aparência, mas que o reino de Deus está dentro de nós. O Espírito Santo que habita em nós, meus irmãos. Porque quando nós aceitamos a Jesus, quando nós cremos no Senhor de todo o nosso coração, quando as palavras do Senhor estão dentro de nós,
o Espírito Santo se manifesta e vem fazer morada em nós, meus irmãos. Aí nós passamos a ser guiados pelo Espírito Santo. O Espírito da bondade, glória a Deus, o Espírito da misericórdia tem que habitar dentro de nós. Porque a nossa natureza caída não consegue viver essa misericórdia. Mas Deus, Ele colocou o seu Espírito, glória a Deus, para que nos ensinasse todas as coisas, para que nos levasse à perfeição. É só o Espírito Santo que pode transformar toda uma natureza caída, meus irmãos, numa nova natureza. E precisamos ser cheios da presença do Espírito Santo. Não podemos negligenciar mais, não podemos mais negligenciar coisa alguma, meus irmãos. Precisamos estar cheios da palavra de Deus. Amém? Até Timóteo, lá em 1 Timóteo 1:4, o apóstolo Paulo diz para Timóteo: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Nós vemos que Timóteo recebeu de Deus, amém? Glória a Deus, uma unção, mas parece que Timóteo estava negligenciando. E Paulo chama a atenção de Timóteo: não te faças negligente para o dom que há em ti. Eu digo, meus irmãos, nós já recebemos todos os dons de Deus, nenhum dom vos falta. Já fomos enriquecidos em todas as coisas, já fomos abençoados de toda sorte de bênção nas regiões celestiais. E eu digo, você está tentando para isso? Você está dando valor para isso? Ou você está negligenciando e vivendo a sua natureza humana? É tempo, meus irmãos, de atentar ao Evangelho. É tempo de atentar à verdade do Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho, ele não foi nos dado para colocar na cabeceira da cama, nem deixar no Salmo 23 aberto, ou no Salmo 91, ou simplesmente carregarmos a Bíblia para irmos até a igreja, escutarmos uma mensagem. A Bíblia, meus irmãos, é para ser meditada em todo o tempo. É para ser meditada dia e noite. Glória a Deus. Porque o Senhor diz: medita nos meus mandamentos para que vá bem em todos os seus caminhos. Porque o Senhor endireita a nossa justiça, a vereda dos nossos pés, meus irmãos. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Você precisa se dedicar. Você precisa se dedicar. A única verdade que nós temos na terra é o Evangelho, meus irmãos. É o Evangelho, porque as palavras do Senhor são eternas. Tudo passa. Jesus diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. A palavra do Senhor é viva, eficaz, glória a Deus, ela nunca volta vazia. Vai passando as gerações e gerações, mas a palavra, ela continua, meus irmãos, glória a Deus. A palavra, promessa de Deus, aleluia, promessa que Deus fez a Abraão, ela está viva, meus irmãos, nas nossas vidas, porque fomos alcançados exatamente o que o Senhor disse a Abraão: Abraão, você vai ser pai de muitas nações. Ele não disse: Abraão, você vai ser pai de uma nação. Ele não disse: Abraão, você vai ser pai só de Israel. Não, ele disse: Abraão, você vai ser pai de muitas nações. Estamos nós alcançados. Nós não éramos herdeiros, aleluia, mas o Senhor Jesus nos fez coparticipante para que fosse alcançado todas as nações. Quando ele diz: ide e pregai o evangelho a todas as nações, quem crer e for batizado será salvo. Nós precisamos atentar, meus irmãos, que a vida está no evangelho. A vida está no evangelho, porque o evangelho testifica de Jesus. Glória a Deus, amém? Jesus diz: quem crê em mim, como diz as escrituras, de dentro dele fluirá um manancial de águas vivas. E eu digo, esse manancial tem que estar na tua vida. Manancial de água viva, meu irmão, porque nós somos vivos. Amém? Deus é o Deus dos vivos. E quando você está vivo, você tem o amor de Deus. Quando você está vivo, você tem a misericórdia de Deus. Nós temos a misericórdia, nós temos o amor. É tempo de sermos moldados. Vamos sair desta natureza caída, fraca, sem ânimo, sem vontade. Meus irmãos,
meus irmãos, porque aqueles que perseveram, meus irmãos, perseverar, eles não vê dificuldade, eles não vê luta, meus irmãos. Ele levanta ativo todo dia, porque ele sabe que Deus está com ele, Deus o levanta. Ele não deixa a fraqueza do seu corpo derrubar, ele não deixa as fraquezas do sentimento derrubar, ele está sempre ativo, com ânimo, não é o ânimo dobre do pensamento, mas tem um duplo ânimo de força, de vontade, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Precisamos ter essa vontade. A maior vontade que nós precisamos ter é de aprender a palavra de Deus, meus irmãos. Temos que lutar contra uma natureza caída, contra os pensamentos que são pensamentos humanos, meus irmãos, porque é atrás dos nossos pensamentos, meus irmãos. Se os nossos pensamentos forem bons, todo o nosso corpo vai ser luz. Vamos orar. Meu Deus, que o Senhor venha iluminar cada irmão, a cada ouvinte. Toma toda a família, Pai. Está neste momento, toma os irmãos do Japão, toma os irmãos ali da Itália, de Portugal, Pai amado, da Espanha, da Alemanha. Toma os nossos irmãos ali dos Estados Unidos, da África, meu Deus. Que o Senhor ilumine, Senhor, os irmãos aqui da América do Sul, meu Pai, em nome de Jesus. Toma a família que está aqui no Brasil, Pai. Os irmãos, Senhor, do Rio de Janeiro, meu Deus, toma a família dos irmãos de Natal, glória a Deus, de São Paulo, meu Deus, aqui de Santa Catarina, do Paraná, lá de Goiânia, meu Deus, irmãos que estão sempre orando, intercedendo por nós, que o Senhor abençoe. Senhor, levanta, Senhor, a cada irmão neste momento, Pai. Tira eles desse leito da enfermidade. Senhor, faça cessar toda opressão. Meu Deus, que, Senhor, esses corações sejam luz, Pai amado. Que o Senhor venha dissipar todas as trevas, Senhor. Todo o mal desígnio, Senhor. Mas faz fluir dentro deles, Senhor. Senhor, este manancial do Teu poder e da Tua glória, da Tua unção. Que a graça, Pai amado, e a paz seja multiplicada nos seus corações, meu Deus. Liberta eles de toda opressão. Levanta deste leito da enfermidade. Que Jesus Cristo neste momento te cura, te liberta. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ficando por aqui. Vocês que são filhos de Deus. Amém. Cheio da unção, do amor e da misericórdia. Fica na paz. Estaremos aqui amanhã, se o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Amém.